Bom dia, querida amiga, amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu, Paulo Bene, astrólogo, em mais uma edição da Madrugada Astral, nesta quinta-feira, 6 horas da manhã. Agradecer a você que me acompanha de casa, do carro, na academia, ainda aí despertando, mas sempre aqui comigo, trazendo conhecimentos sobre astrologia, tarô, hipnose, ciências herméticas e tudo isso aplicado na sua vida. Agradecer desde já a todo mundo que vem chegando. Você já me segue? Se não, me segue aqui nas redes sociais, Paulo Bene Astrologia, Paulo Bene Astrologia, e também no YouTube, toda quinta-feira às 6 da manhã, ao vivo aqui na Madrugada Astral, na Vibe Mundial, e logo depois você acompanha o meu programa também, revê o programa e todos os outros lá no canal do YouTube. E nesta quinta-feira, sempre trazendo um tema importante e circundando todos esses conhecimentos, sabe quando você percebe que a vida que você gostaria de viver, ela já está acontecendo, mas é como se só faltasse você perceber? E que de repente, quantas vezes você acabou adiando um sonho, um projeto, por medo de fracassar, quando na verdade não era medo de fracassar, era só de se ver brilhando, realizando. E se o futuro não fosse de repente algo assim que simplesmente vem, mas é algo que você cria no agora. Tudo isso e muito mais nós vamos conversar hoje aqui, então eu quero que você fique comigo nesses 25 minutinhos, para que depois você também mande esse programa para a pessoa que você gosta, para quem você partilha a vida e de repente alguém que gosta desses assuntos e que vai receber uma dica importante também. Isso é extremamente importante quando a gente traz que a vida que você sonha, ela já existe. Claro, Paulo, de repente você está me dizendo assim, na utopia, você está querendo uma realidade ainda não alcançada. Veja só, quando a gente trabalha em aspectos até dentro da hipnose, e a pessoa traz seus desafios, e eu já convido você a fazer a sessão de hipnose, porque o que acontece? A pessoa traz uma dor, quando a gente fala em dores psicológicas, dores de realização, né, sentimentos não alcançados, frustrações que acontecem durante a vida, mas tudo isso a gente vai trabalhar dentro do aspecto que a pessoa quer ver realizado. Eu tenho certeza, por exemplo, nesta manhã você acordou, fez a sua higiene pessoal, né, já tomou o seu café de repente, está aí dentro da condução e você tem esta oportunidade de justamente poder fazer aquilo que você quer ver realizado no seu dia, na sua semana, já projetando o final de semana. Então a gente trabalha sempre com um cenário esperançoso, positivo. Então quando a gente fala que a vida que a gente sonha, ela já existe, não é só no sentido de uma esperança, de um futuro construído, é porque em algum campo da mente ela já está com certeza construída em você. Ela não nasceu do nada. Óbvio que a gente cria muitas comparações com pessoas, com situações, com condições, mas justamente, eu até trouxe aqui anotado para você, tudo que agora é real foi antes imaginação. Isso eu sempre trago aqui, por exemplo, os equipamentos que a gente usa aqui na rádio, os equipamentos que você usa no seu trabalho, eles não existiam enquanto elemento concreto, mas alguém foi evoluindo durante toda a evolução humana da nossa sociedade e construiu o primeiro microfone, a primeira câmera, a primeira luminária e assim por diante. Portanto, tudo aquilo que de repente é hoje real, já foi imaginação na cabeça de alguém. Portanto, a gente não fala só sobre elementos concretos, a gente fala também sobre os sentimentos que eu quero que você trabalhe na sua vida hoje pela manhã, que você lembre e relembre sempre desses bons sentimentos ao longo da semana, porque justamente você agora que está indo para o trabalho, por exemplo, você encontrará pessoas das mais diversas condições, das mais diversas energias. Então como é que você vai enfrentar ou como é que você vai criar o encontro com essas pessoas? Então, olha só, quando a gente fala também em sonhos, é importante que a gente lembre do seguinte: quem olha para fora, sonha.
quem olha para dentro desperta. Isso é uma frase do Jung, psicoterapeuta, né, extremamente famoso, e que a gente trabalha dentro dessa linha também, porque quando a gente fala justamente desse olhar para fora e sonhar e olhar para dentro despertar, é que a gente precisa ter sempre um olhar nas duas dimensões, nem tanto um extremo e nem tanto ao outro, porque muitas vezes tem pessoas que optam, até pelas suas experiências, em apenas prospectar para fora. E aí ela cria projeções de acontecimentos, de pessoas, e muitas vezes pode se frustrar. Ao passo que as pessoas que apenas olham para dentro, elas criam quase como um movimento, eu vou, claro, trazer aqui de modo mais simples, quase como um movimento egoísta, de se trancar em seu mundo. Portanto, a gente tem que sempre fazer os dois movimentos, olhar para fora e sonhar, estabelecer limites, estabelecer projeções daquilo que eu quero alcançar, viver, e também olhar para dentro e despertar. E é esse convite que eu faço para você, porque quando, por exemplo, nas sessões de hipnose, é muito comum, até já mandando um beijo, um abraço para todos os meus clientes de hipnose, porque, por exemplo, a pessoa quando chega primeiramente na consulta, é óbvio, ela vem um pouco mais fechada, ela percebe de repente que não há tanta similaridade ali com, no caso, né, o terapeuta, o hipnólogo, mas ao longo das sessões a própria pessoa vai se abrindo, a própria pessoa vai percebendo esse duplo movimento, que ela deseja ter uma vida que já está acontecendo em algum lugar, em alguma dimensão, até mesmo dentro dela, e como lidar com os desafios que ela traz do seu dia a dia. E é por isso que a gente sempre faz esse movimento entre olhar para dentro e dar esse despertar da pessoa e olhar para fora, criar pontes, caminhos para que ela ou você sonhe a vida que você deseja. É interessante que em algumas escolas esotéricas e filosóficas é sempre feito esse movimento do para dentro, o despertar da consciência. E por que o despertar da consciência é tão importante? Por exemplo, você que está nessa rotina da manhã, a gente em geral faz rotinas de hábitos e costumes, como escovar os dentes, fazer a nossa higiene, tomar o nosso café, pegar as conduções e assim por diante, dirigir, e tudo isso quase de uma maneira automática, automatizada. A gente não pensa. Aí a gente chega no trabalho, tem os nossos desafios, sejam com chefes, subordinados, parceiros de trabalho, e tudo isso a gente vai só vivendo, acontecendo, vivendo. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo está imaginando, poxa, o Paulo acho que está lendo aqui a minha vida. É que é muito comum esse tipo de padrão. Agora, o despertar da consciência é quando você, em momentos do seu dia a dia, você para e vai percebendo se aquilo que você está fazendo de uma maneira automática está vinculado àquilo que você deseja e sonha. Por isso que é importante não entrar no automatismo. Em momentos, determinados momentos do dia a dia, se você conseguir em vários deles, faça tudo de maneira consciente. É óbvio que quando eu falo isso, de repente, para um artesão, para alguém que faz trabalhos manuais, ele tem movimentos repetitivos, é claro, ele não vai parar a todo momento, de repente num sistema de produção, mas ele pode, mesmo dentro do sistema de produção, entender se aquilo que ele está fazendo de uma maneira consciente, até para que evite, por exemplo, acidentes de trabalho. É importante também quando a gente traz numa maneira até inspiradora, quando a gente fala aqui em determinados programas no lado vibracional, porque, por exemplo, o futuro que eu desejo, eu tenho certeza que você concorda comigo, ele é como uma frequência. Não é o tal de apenas estar escrito. E olha que eu também, como astrólogo, trago sempre as previsões para os nossos clientes, estabelecendo técnicas como revolução solar, progressões, trânsitos. É claro que aquele potencial das previsões está ali, escrito no mapa. Mas mesmo com tudo aquilo que está previsto, qual é a função quando a pessoa tem em mãos a sua previsão? É que eu possa alinhar o movimento da pessoa com o movimento do mapa. Então, por isso que quando você chama, né, por exemplo, chama a mim para uma consulta de astrologia,
e fala: Paulo, leia aí para mim nos 12 meses quais são as minhas previsões. É justamente para que você entre nesta frequência, entre neste flow da vida e possa não apenas viver. Acordar, se alimentar, trabalhar, dormir. Acordar, trabalhar, se alimentar, dormir. Ou seja, uma vida apenas com esse pequeno ciclo que eu trouxe agora vai se tornando uma vida sem graça, sem sabor, ou o que nós chamamos de sem sal. E isso tudo vai trazendo outros desafios que ao longo da vida podem se tornar até pesados demais. Por isso que a gente precisa enxergar qual é a frequência da minha vida. Por exemplo, quando nós estamos no trânsito, a gente sempre procura o melhor caminho para chegar mais rápido, sair de movimentos que possam nos desafiar. E por isso que a gente precisa entender qual é a frequência da minha vida. Porque todos nós temos sonhos, você tem sonhos a realizar. Você que está numa idade mais jovem, você que já está numa idade mais madura, ou até para você que está na melhor idade, você tem sonhos e eu tenho certeza de que os seus sonhos são realizáveis, de que os seus sonhos são os melhores para a sua vida. E é isso importante porque sempre sonhar com uma ação inspirada. É como se eu dissesse que eu preciso sonhar com os pés no chão. Como é que eu faço isso, Paulo? Como é que eu posso estabelecer uma cabeça, uma consciência sonhando para o alto e com os pés no chão? É justamente o equilíbrio entre a razão e a emoção, é justamente o equilíbrio entre o sonho e a realidade, justamente o que eu trouxe agora há pouco, entre o olhar para fora, sonhar, e olhar para dentro, despertar. E é importante que você faça isso ao longo do seu dia. É um convite que eu faço a você. Não viva a sua vida apenas no automatismo. Estabeleça seus sonhos, que nem nós estamos agora nos aproximando do final do ano, né? Estamos aqui já pezinho em novembro, daqui a pouco dezembro. E aí, quais são as suas realizações? Quais sonhos você conseguiu realmente concretizar? Quais sonhos você deixará para o próximo ano de 2026? Tudo isso é importante que você repense para que o seu dia a dia possa ser o melhor, possa ser construtivo. É justamente, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque existe um movimento da autossabotagem. E essa autossabotagem qualquer um de nós pode fazer. É justamente quando o medo nos disfarça de protetor. Para não querer realizar aquele sonho que eu desejo, eu faço o que? Eu me autossaboto. Eu me coloco em dificuldades, em situações, ou apenas deixo para depois. Deixar para depois o seu sonho, isso não é importante. Importante é que você realize o seu sonho. Ah, Paulo, mas você não sabe a família que eu vivo, você não sabe o trabalho que eu tenho. Pode ser, realmente eu não sei de todos vocês, mas eu sei que o seu sonho é o maior valor para você. Então você não pode se auto-sabotar. E até para não se auto-sabotar, fica comigo, porque daqui a pouquinho eu vou trazer as previsões para os 12 signos, então acompanha como pode ser a previsão para o seu final de semana. E justamente a gente pode optar por exemplo, técnicas de visualização criativa, porque justamente quando eu vejo é quando eu começo a criar. Muita gente apenas deixa na consciência, no mundo dos sonhos. Eu até falo para os meus clientes, tenha um caderno, tenha um bloco de imagens onde você visualiza aquele sonho que você deseja, se é um sonho pessoal, material, o ambiente que você deseja. Porque quando eu começo a visualizar, eu dou mais um passo em prol desse sonho. Eu começo a enxergar as ferramentas, caminhos e estratégias para chegar até lá. E isso é importante para nós que acreditamos na espiritualidade, porque é uma alquimia interior. É quase como uma magia que a gente faz para que justamente eu transforme toda essa energia do nosso chamado universo em prol da direção dos meus sonhos. E é isso que eu desejo para você. Tudo que a mente pode conceber e acreditar, você pode conquistar. É claro, dentro de limites, tem pessoas que vêm, de repente, com uma situação financeira um pouco melhor ou um pouco mais modesta, mas tudo que é possível conceber na mente é possível criar. Ainda mais hoje com as ferramentas que nós temos. Claro que se você determinar um alvo muito perto, talvez vai ser um pouco impossível, mas se você também estabelecer um alvo muito distante,
talvez você nunca realize. É importante que esse alvo do seu sonho, do seu projeto, esteja num local mediano justamente para que você tenha o sentimento de alcance. Perfeito? E olha só, vamos lá então para as previsões aos 12 signos, final de semana agora, dias 8 e 9 de novembro. Já lembrando, é um final de semana aí de revisão para todos os signos, revisão de propósito, resgate aí dos sonhos, né? Pega aquele resgate de sonhos antigos e coragem para recomeçar. Mas vamos lá para os 12 signos, começando pelo signo de Áries, arianas e arianos. Momento de revisão e direção. Aproveita o final de semana para você corrigir rota e sem medo de mudar. Isso é uma qualidade até para a ariana, para o ariano, né? Esse ímpeto, essa coragem. Então aproveite aí para rever as direções dos seus sonhos. Se quiser, pode contar com a minha ajuda aí também para que você possa corrigir a rota em algo que não está muito perto, tá bom? Taurinas e taurinos, é momento de você perceber aí valores e até você se acha merecedor realmente, merecedora dos seus sonhos e projetos? Você entende que apenas o que você está sonhando você quer realmente realizar? Eu tenho certeza que sim, até porque eu tenho até o sentimento daqui, né, da rádio, de que você merece até mais do que você está imaginando. Tenho certeza disso. Então, se você imagina coisas boas para a sua vida, estabeleça metas, estabeleça movimentos para que justamente você possa realizá-los. Geminianas e geminianos, momento de utilizar mais aí a palavra e o poder desta palavra para que você possa sair do campo da idealização. Então idealize, manifeste o poder da palavra, mas entenda que as palavras tendo poder, elas também têm o poder da construção. Então vamos lá, aproveitar esse movimento do final de semana. Cancerianas e cancerianos, momento de renovação das suas emoções. Então aproveita para de repente estabelecer um novo hábito, um novo costume aí no final de semana, que você possa ter uma limpeza interior, que você possa entender como funciona a sua respiração, porque às vezes a gente não sabe respirar, a gente respira muito aqui no alto e a nossa respiração tem que ser um pouquinho mais baixa, justamente para dar aquele ambiente de calma e focar um pouco mais nos nossos sonhos e projetos. E aproveite para recomeçar, tá bom? Vamos lá então para as leoninas e os leoninos, momento de visualização, de dar justamente esse brilho aos seus sonhos e projetos e para a vida que você quer realizar. Sabe por quê? Lembre-se que junto aos seus sonhos tem um ator, uma atriz muito especial. Sabe quem é? Você. Você é a atriz e o ator especial dos seus sonhos. Então, leoninos e leoninos, aproveite o final de semana para se colocar em primeiro lugar, tudo bem? Vamos lá, virginianas e virginianos. Momento de abaixar um pouco a sua frequência mental para ter clareza, para entender quais são os métodos e estratégias que você vai justamente fazer para realizar a vida que você deseja. E tudo isso porque cada sonho precisa de uma estrutura para realizar. Nem todos os sonhos são iguais e essa é a beleza da vida, e eles também têm diferentes estruturas para que se realizem. Então aproveita, virginianas e virginianos. Librianas e librianos, momento agora de decisão. Vamos lá? Mas para ter decisão, você precisa ter o quê? O equilíbrio, que eu tenho certeza que é a sua qualidade. Então, até para que você dê sim para o futuro que você quer ver realizado e realizada, é importante dar alguns nãos para o passado. Talvez libriano e libriano está preso ainda lá no passado e precisa tirar o pezinho de lá para alcançar o seu futuro próximo, tá bom? Escorpianas e escorpianos, momento de renascimento, então momento de se transformar internamente, talvez até externamente, deixando aquilo que não tem mais como acontecer na sua vida, deixa aquilo para trás, quase como uma morte simbólica, mas uma morte com gratidão, porque aquilo que já aconteceu com você te trouxe até aqui, tornou você quem você é. Então, agradeça tudo que lhe aconteceu, um olhar para o futuro para que você renasça e atinja seus sonhos. Sagitarianas e sagitarianos, momento de retomar um pouco mais a sua espiritualidade, a sua fé, justamente para que seja mais uma força
em prol dos seus sonhos. E tudo isso porque dentro da espiritualidade a gente trabalha com os 4 elementos, fogo, terra, água e ar. É momento de você utilizar esse fogo, que inclusive está aí no seu signo, para que você possa expandir seus sonhos, seus projetos e ver realizado. Capricornianas e capricornianos, momento agora de ter um pouquinho mais de paciência no final de semana. Sabe por quê? É importante, mesmo com as metas que você, eu tenho certeza, já traçou para aqueles sonhos e projetos que você deseja ver realizado, você talvez não lembrou do tempo. Você calculou o alvo, mas talvez não calculou o tempo. Imagine quanto tempo cabe para que este alvo seja alcançado. Então, dinamize isso, aproveite o final de semana para pensar em tudo isso, porque isso também vai abaixar um pouquinho a sua ansiedade em ver alcançado. Aquarianas e aquarianos, momento de trazer um pouco mais aí até de inovação para os seus sonhos e projetos. E sabe por quê? Muitas vezes os aquarianos e aquarianas que estão aqui me acompanhando adoram a inovação. Mas muitas vezes até ter uma inovação daquela coisa antiga. Quando eu falo inovação do antigo parece um contrassenso, mas por exemplo, né, as nossas câmeras, microfones aqui nem sempre foram assim. As estruturas são muito parecidas, mas houve uma evolução. Então ao invés de você ficar buscando outras ferramentas, que tal buscar uma ferramenta que já funcionou para você? Talvez é só dar um plus aí nessa ferramenta e eu tenho certeza de que você vai conseguir realizar seus sonhos e seus projetos numa inovação que você já tem. Piscianas e piscianos, momento de ater-se a sua intuição, entregar-se um pouco mais, né? Não ter medo, principalmente porque sonhar é ver com os olhos da alma e isso você pisciano e pisciano sabe fazer muito bem. Essas foram as previsões para o final de semana dos dias 8 e 9 de novembro. E continuando aqui comigo, é importante, e até anotei aqui para que compartilhasse aqui com você, já que o céu simbólico com os planetas, astros, eles falam por meio de símbolos e ritmos, a gente tem que sempre lembrar das energias que estão impregnadas neles. Eu percebo isso porque muitas vezes até quando é janela de Mercúrio retrógrado, as pessoas falam assim para Paulo, o que eu faço na janela de Mercúrio retrógrado? Eu só digo, viva! Continue vivendo. Mas será que vai ter algum problema? Olha, o problema vai dar se você der atenção para ele. Agora, caso você não dê e tome cuidado com todos os simbolismos que ele traz, aí você vai continuar vivendo a vida de uma maneira gostosa, bacana e intencional para os seus sonhos. É importante quando a gente fala numa das 7 leis herméticas também, tem a ver com o tema do nosso programa de hoje, e é uma lei que a gente usa na astrologia, que é uma das leis que é a chamada lei da correspondência. Tudo que está em cima é como que está embaixo. Eu não falei igual, mas eu falei é como. Tudo que está em cima é como que está embaixo. E, inclusive nossos hábitos e costumes, o nosso jeito de ser. Por isso que a gente precisa também ler o céu e ler o seu céu pelo mapa astral, para que a gente possa transferir esse melhor movimento para o seu dia a dia. Porque muitas vezes a pessoa diz assim para mim, Paulo, mas como é que eu faço para atingir meu sonho, meu projeto? Vamos lá ver como é que está no seu mapa. Vamos enxergar quais são as formas que o seu mapa, os planetas estão reverberando para que você possa mimetizar esses movimentos no seu dia a dia, com as pessoas com quem você partilha a vida. Até porque o universo não cria o futuro. Não é o universo que cria o futuro. Ele responde à vibração que você está emitindo agora. O universo não cria o futuro. Ele responde à vibração que você emite agora. Porque a vida que você sonha, a vida que você projeta, ela já existe e começa justamente quando você acredita que pode se tornar digno e digna dela. Isso é importante porque muitas vezes a gente tem sonhos, tem projetos por estar com vários clientes durante a semana, eles compartilham sonhos, projetos. Eu ouço com muita educação, com muito respeito e sempre volto à pergunta: e você entende que se acha merecedor de tudo isso? Muitas pessoas compartilham comigo, Paulo, eu até sonho, projeto, mas não me vejo tão merecedor. Então transforme isso em você. Seja merecedor dos seus sonhos e projetos.
Conte comigo, me siga aqui nas redes sociais, venha fazer o seu mapa astral, me contate pelo telefone, código 11 99302 0468, 11 99302 0468, ou pelas redes sociais, @PauloBNAstrologia, vai ser um prazer falar com você. E se você sente que algo dentro de você justamente ainda está bloqueando essa criação, venha passar num tipo de sessão para que você possa abrir a cabeça, encontrar novos caminhos, entender que justamente aquilo que você mais deseja já está acontecendo na sua vida. Mais uma vez agradecer a você que acompanhou comigo nesta quinta-feira, um ótimo final de semana, uma semana repleta de bênçãos e graças, um beijo no seu coração e até mais.